Mira qué bello día que está naciendo. 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 He escrito este libro porque he mudado casa muchas veces, como algo entre 30 y 40 veces, y ahora una coincidencia increíble es que estoy mudando casa. He encerrado todas mis cosas en un storage, entonces no tengo casa en este momento, no tengo ninguna casa. Es un poco extraño hablar de casa sin tener casa, entonces... Y, pero la idea del libro es que en un sentido es la mudanza, el mudar casa que te enseña lo que es una casa, por dos razones. La primera es que cuando tienes que mudar, que cambiar casa, comprendes que una casa no es los muros y el techo, son sobre todo las cosas, los objetos, las personas, no sé, el perro, el gato, que tú tienes que tener contigo todo el tiempo, aun si te muda en otro lugar, en otra parte del océano. Entonces, la casa es una porción del mundo que hace que el mundo es algo de habitable para ti. Eso es lo que toda mudanza te enseña. Y el otro enseñamiento de la mudanza es que toda casa, que uno muda casa para vivir mejor. Y este adverbio mejor es la esencia, exprime la esencia de toda casa. La casa es una máquina moral que tiene que producir, que producir más bien, que producir bien, que tiene que hacer tu vida más buena. Y tenemos que pensar, y en este sentido, las cosas, los objetos, las personas, el perro, el gato que uno tiene consigo, son estos agentes morales que producen el bueno en tu vida, lo que está bueno en tu vida, que hace de este mundo un mundo bueno. Y eso es interesante, no solamente porque en un sentido la casa es más una esencia, una naturaleza, un objeto moral que arquitectónico, es más un problema moral y ético que formal, pero en el sentido también que podemos entonces considerar casa todo lo que nos hace bien, en un sentido. Entonces tenemos que dejar de pensar que las casas son muros, el techo, no. Todo que en tu vida te hace bien es tu casa. Y en este sentido podemos empezar, por ejemplo, de dejar de considerar que la casa es algo de espacial, es algo que está fijo en un lugar. La casa es a dónde están las cosas y las personas que te hacen bien, en toda parte del mundo entonces. Y en un sentido hacemos esta experiencia gracias a estos. ¿Cómo se dicen? Los portables. ¿Cómo? Celular, sí. Es como una casa móvil que contiene en sí mismo todos mis aspectos, todo lo que me hace, que me permite de hablar con mi hija, de hablar con mis amigos, y es algo de grotesco, pero tenemos que empezar de pensar que la casa es toda relación que produce bien recíproco, que produce bien a ti y al otro. Y esto sería, y entonces no es un lugar, es el bien que abre el espacio. Eso sería una primera consideración. Y la segunda consideración es un poco lo que decía Julia sobre el hecho que casa y familia en algunas experiencias
tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Pero tenemos que, esta coincidencia puede ser interesante en el sentido que nosotros tenemos que, normalmente consideramos casa como algo que está ligado a la genealogía, los padres, las madres, los hijos, pero podríamos empezar de considerar que la casa no tiene necesariamente sentido con genealogía, no es solamente los padres, los hijos y las madres, pero que en el inverso la familia está a donde está tu casa. Entonces la familia tenemos que empezar a dar el nombre, el apellido de familia a todo lo que hace bien, lo que produce el bueno en tu vida. Y eso, la familia no es algo producido necesariamente por el sangre, por la genealogía, por la familia es una entidad moral que se produce cada vez que gracias a las relaciones el bien entra en tu vida y abre el espacio a lo que podemos llamar casa. Bueno, gracias. Quando eu conheci o Emanuele, eu tinha acabado de ler o livro das plantas, né? E ele tinha uma visão muito amplificada, assim, muito abrangente, muito grande da experiência humana, né, em relação à natureza. E aí, aquilo foi muito transformador, né? Achei muito forte o livro. E tinha uma passagem que era quando você dizia que quando você respira, né, que você está trocando, que a atmosfera está entrando dentro de você e saindo, e que isso era uma troca com o planeta, né? Isso foi muito forte e inspirador. Ao mesmo tempo, como você vai ilustrar uma coisa dessa, né? É muito difícil. Ilustrar um livro, como eu fiz, na verdade, já 2 livros, é uma função difícil, porque numa frase que você escreve ou num parágrafo é uma quantidade de imagens e de coisas visuais que você descreve que é incomparável. É muito de como você vai reduzir aquilo a uma única imagem, né? É um trabalho difícil, árduo, assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse ilustrar uma história que não fosse a minha própria história, né? Então, ao mesmo tempo, foi tudo muito, muito inspirador. No caso desse livro, que era sobre a casa, tinha um fato que eu não esperava, que foi uma surpresa, que ele era um pouco autobiográfico, sabe? E eu não esperava por isso. Eu achava que, sei lá, era meio como a Metamorfose, que era uma coisa mais ampla e que não tinha uma coisa tão pessoal, ou pelo menos não era tão visível como nesse. E logo nos primeiros parágrafos, quando você fala das mudanças de casas e das caixas de papelão, né? Aí rolou uma identificação com aquilo, apesar de eu não mudar quase nunca de casa. Eu mudei, acho que 2 vezes na vida. Mas a única vez que eu mudei, eu me lembro que eu me separei e aí eu fui embora de casa, né? Aí eu peguei e juntei todas as minhas coisas para ir embora. Era uma imagem muito triste, né? Porque, sei lá, a pessoa com quem eu era casada tinha uma coleção de coisas gigantescas, nunca tinha fim aquilo. E eu morava no meio daquela coleção, né? Aí, quando eu saí, as minhas coisas todas couberam numa única mala, sabe? Eu tinha minhas roupas, eu tinha alguns livros, poucos, não eram muitos, e os discos eu deixei, sabe? Então, eu fui embora com aquela mala, que era igual a uma caixa. Eu imaginei a caixa, sabe? E aí a caixa foi uma imagem muito importante dentro do livro. Vocês vão ver que, sei lá, as ilustrações todas partem de um desenho de uma caixa de papelão, né? E enquanto eu estava lendo o livro, era um papel impresso assim, né, com o livro, com a tradução em português. Aí as imagens iam vindo na minha cabeça, eu fui fazendo umas anotações ao lado, né, para eu poder lembrar depois e fazer uma escolha do que eu poderia ilustrar ou não, né? Só que eram muitas, eu tive muitas ideias mesmo.
aqui está muito surpreendente o que acabou sendo, porque ficou um desenho de linha só preto, né? Mas a minha ideia era fazer pinturas coloridas, grandes. Era uma coisa completamente diferente do que acabou sendo, sabe? Depois eu pensei, porque as ideias iam se prolificando, sabe? Eu pensava em embrulhar um monte de objetos, ou botar em caixas de papelão, ou fazer pilhas de caixas de papelão e só escrever o nome das coisas, o nome das pessoas, sabe? Era uma coisa que ia crescendo e ia ficando completamente impossível de transformar em uma coisa viável dentro do projeto, né? E aí, sei lá, por fim, essas anotações que eram coisas paralelas, que não eram tão, para mim, no começo, tão significativas, acabou se transformando na ilustração do livro. E foi assim, só com pequenas anotações, até o capítulo do animismo, né? Que foi quando ele fala da Colette, que é a filha dele, e numa relação que ele tinha com ela, e que é maravilhosa, que vocês vão ver no livro. E aí foi o primeiro desenho que eu fiz, que ali realmente parecia uma ilustração, sabe? Era uma figura humana, com um computador, com vários animais. Ela estava fazendo um zoom com vários animais, sabe? E aí é isso. Acho que é essa daqui, ó, é essa ilustração aqui, ó. Vamos ouvir o Ayu. É lindo a gente escutar o nosso querido Emanuele dizendo que a ideia das peles, das casas, de atravessar essas experiências que ele, logo no primeiro texto, Filosofia da Casa, a gente se surpreende com a viagem que ele se propõe de quase que nos contar a história da filosofia. É como se ele estivesse mostrando para a gente que essa filosofia da casa, ela está filiada a um modo de pensar o mundo. E eu achei muito interessante, porque ele vai lá na Grécia. Está vendo, Muniz Sodré? Ele vai lá na Grécia e ele vai falar do percurso que essa ambição humana foi configurando o que ele chama de história. Marcando no tempo, como se fosse um tecido fazendo pequenos nós, onde alguns desses pensadores nos projetaram. É maravilhoso e impressionante admitir que nós somos projetos de outras humanidades que nos antecederam. E é estranho para mim essa abordagem que o Emanuele traz, e o Zerbini estava falando a experiência dele de se relacionar com os textos e imaginar uma representação gráfica dessas impressões que ele tomou da leitura, aliás, de ambos, né? Metamorfose tem ilustrações também que faz a gente abrir outra leitura, além do texto. Ajuda a gente a dialogar com o texto de uma maneira muito gentil. Aquela do astronauta, por exemplo, quando a casa pode ser resumida à farda do astronauta, aquela coisa, o casulo do astronauta, né? Quase que uma capa, essa ideia da pele, e é um pouco apavorante a gente viajar por essas ideias da casa, casulo, até o ponto dela ser quase só um escafandro, uma coisa que te habilita a habitar outros mundos.
É interessante porque isso põe a gente de cara com a experiência sensível que nós estamos vivendo, que são as mudanças climáticas. Tem esse evento que ainda não pousou na cabeça de todo mundo, tem muita gente que acha que não tem. Nós não estamos metidos numa torção daquilo que o Emanuele anuncia o fim da ecologia lá atrás. E é muito interessante porque se esse modo de instituir cidades, esse modo de criar espaços, casa, essa abstração de sujeitos que vão se tornando quase que casulos, mesmo que pode viver sozinho, ela está levando a gente para esse abismo que a gente chama de mudanças climáticas. Contrapor a isso a ideia da casa, uma casa em transformação, uma casa que já deixa de ser o endereço antigo da caverna de todo mundo e passar a ser uma espécie de um parangolé, onde você passa por dentro, mas não fica. Me lembra do Hélio Oiticica, e é isso, né? Você passa dentro e não fica. É interessante como é que o Emanuel, de vez em quando, ele esbarra em algumas intenções, visões totalmente do sul, né? Ele cola nessas visões de inventar outros modos de habitar o mundo, ou de ser habitado pelo mundo. Desde o nosso primeiro encontro, e depois conversa na rede, essas experiências que a gente tem de trocar ideias, eu aprendo assim, sem imaginar em que direção, observações como essa de metamorfose, que Emanuel diz que ele é um pedaço da mãe dele, né? Quando ele explica, eu saí da barriga da minha mãe, então eu sou a minha mãe, eu sou um pedaço da minha mãe. Então essa ideia de metamorfose, ela me salvou do engano de imaginar que isso era uma experiência limitada entre organismos distintos, que não podia acontecer em mim mesmo, porque se eu sou extensão da minha mãe, se eu sair da minha mãe e continuo sendo minha mãe, eu vou ser outras coisas também. E hoje, conversando, ele me disse alguma coisa mais genial. Ele disse, quando eu estou em mim, eu sou só uma consciência, uma personalidade encaixada. Quando eu deixo de estar nesse corpo, eu estou em centenas de milhares de outros corpos. Eu achei isso uma pista muito interessante para a gente escapar da ideia tão auto-referenciada de que se acontecer algum abalo nesse negócio aqui, eu estou frito. Ao invés de eu imaginar que se acontecer algum abalo aqui, eu estou frito, eu posso pensar que se acontecer algum abalo aqui, eu vou habitar milhares de outros corpos. E isso deveria nos animar diante de tanta, digamos, crise. Já que nós estamos o tempo inteiro sendo assaltados por ideias críticas, que a gente poderia chamar de crises, desde a pequena crise de um furacão, um tsunami, um terremoto, 1,5 graus, até outras crises, que é a gente mesmo bombardeando o planeta. A gente está andando devagar, como se estivéssemos andando sobre ovos. Na maior cautela. Daí a pouco alguém manda um míssil. É de uma brutalidade tão surreal
tão escandalosamente imoral, e nós conseguimos, de alguma maneira, encaixar isso no plano dos eventos prováveis, possíveis, e não nos escandalizamos. Nós deveríamos, de alguma maneira, ao menos registrar que isso está acontecendo, para a gente não acomodar a nossa experiência aqui, entre outros organismos, como uma coisa que é um acidente, é um desastre. A ideia da fruição da vida, experimentar a vida de uma maneira atenta e radical, supõe que a gente saiba onde é que a agulha do duim está sendo enfiada. Se tem uma agulha furando a gente em algum lugar, que seja no ponto certo, para a gente estar desperto, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, e a gente não ser abatido por essa estatística de sofrimento mental que afeta pessoas no planeta inteiro. Se Emanuele disse, e eu concordo, que enquanto eu estou encaixado aqui, é uma persona, mas que quando eu saio daqui, nós somos milhares de outros corpos e outras energias, então a gente saúda essa energia que está em tudo. Está no ar que a gente respira, no chão que a gente pisa, está em tudo. Essa experiência transcendental ou transcendente de escapar do casulo é alguma coisa que eu sempre me proponho. Em algum texto meu, eu já me referi a esse casulo, a necessidade da gente sair, escapar do casulo. Será que a filosofia da casa e metamorfoses ajuda a gente a fazer exercícios de atravessar o casulo? Atravessar o casulo não significa desprezar essa casa que a gente habita. Na verdade, supõe um cuidado com a casa, né, Emanuele? Cuidado com essa casa. Um cuidado com essa casa que dê a essa casa a força, a energia, a potência de transmutar, né? De se transformar em outra coisa que não seja só aquela referência topográfica, geográfica, que é o endereço de cada um, né? Será que escapar do endereço casa é possível? O primeiro capítulo, né, do Filosofia da Casa, ele leva a gente pelas mãos numa viagem que é bem instigante, de quase que a gente considerar que o planeta é nossa casa. Pode parecer que nós estamos retornando a propostas de 30, 40 anos atrás, quando se supunha que a Terra é nossa casa comum. Essa é a campanha de todo ano. A Terra é nossa casa comum. Quando a gente quer chamar a atenção para o estrago, a gente fala a Terra é nossa casa comum e vice-versa. Ora, nesse caso, nós não estamos falando exatamente, afirmando exatamente que o planeta Terra é nossa casa comum, mas nós estamos atinando com a possibilidade do planeta ser essa casa, não o endereço de cada um. Que a gente poderia imaginar que nós estamos em direção a uma humanidade com pelo menos a metade dela vivendo na condição de refugiados. Tem 430 milhões de pessoas em campos de refugiados espalhados por aí. A gente pode supor que tem o dobro disso que ainda não foi reconhecido. Porque mesmo nas nossas experiências urbanas, locais, quando a prefeitura diz que tem 2.000 sem casa, sem teto, nas calçadas, é porque tem 4. Se a gente tomar essa estatística medíocre para contar tudo, a gente deve estar se aproximando mesmo, gente, de 1 bilhão de pessoas no planeta que já estão vivendo
compulsoriamente a experiência de atravessamento desse lugar da casa para habitar o mundo. Estão habitando o mundo de uma maneira involuntária. Como nós podemos observar isso e transformar o habitar o mundo numa maneira intencional, pensada, imaginada coletivamente? Pode parecer uma aspiração exageradamente poética, acreditar que a gente pode construir esses lugares de mundo onde, como disse Emanuele, você pode atravessar. Eu lembrei dos parangolés, porque, para mim, é o desenho mais inspirado, Zerbini, essa ideia de você ter ter uma roupa que você passa dentro. E se a casa é a segunda pele, como os nossos parentes bem concretos acham que é, outros também pensam essa coisa da casa de diferentes, a partir de diferentes poéticas. Mas é muito interessante que alguns desses povos são capazes mesmo de desendereçar a casa. Desendereçar a casa. Aonde você está, é sua casa. Para além da ideia nômade, de você sair circulando pelo mundo, construir um espaço poético, construir a partir de si uma experiência real de estar em casa em qualquer lugar. Eu não ouvi ninguém tocando nada. E quer falar alguma coisa? Olha, já se disse que são poucos intelectuais que se debruçaram sobre essa coisa aparentemente tão trivial, que é a casa, que é aparentemente trivial. E Bachelard, eu não li ainda o livro, né? Mas eu sei que Bachelard está citado lá, que Bachelard fez essa maravilhosa poética do espaço, onde ele empreende o que você podia chamar de uma análise topossensível da casa. Eu acho que o Costa faz isso, uma análise topossensível da casa, que ele diz, Bachelard diz, ser o nosso universo primário, na verdade um cosmos, né? Como se a imagem da casa fosse a topografia do nosso ser mais íntimo. Não é hora de... Vou me estender sobre isso, para chamar a atenção para o livro do Emanuele Costa, que eu tenho lido, na verdade, por incitação de uma grande fã do Emanuele Costa, que é a professora Raquel Paiva, que é minha companheira, que está ali, ela que tem todos os livros, se é quem me passa. Mas para ressaltar um aspecto bachelardiano, um aspecto de Bachelard, e que é importante esse tema da casa para as classes pobres brasileiras, para as classes subalternas brasileiras. O aspecto da casa como proteção cultural. Olha, isso foi forte tanto entre nós, como no sul norte-americano. Então, não são aleatórias as coincidências entre procedimentos americanos do sul e procedimentos afro-brasileiros aqui mesmo no Rio de Janeiro, na cidade, no que é hoje a Cidade Nova, no que é hoje a Praça 11. Porque eram as tias, eram as mães de santo, as mães pequenas, eram os babalaôs que criaram as condições caseiras para a constituição das rodas de samba e para a instalação dos cultos negros aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, todo mundo conhece aqui a Casa da Tia Seata, que é o grande exemplo protetivo para o desenvolvimento do samba aqui. A casa, talvez
nem todo mundo conhece, a casa do grande pai de santo, daqui do Rio de Janeiro, perto da Praça 11, Cipriano Abedé, que é outro exemplo de abrigo para a liturgia afro, já que o centro do Rio não comportava espaços mais amplos, os terreiros, que ficaram conhecidos em outras regiões, Bahia, São Luís, Recife. Então, eu acho que existe a casa natal e existe a casa do sonho. Nas letras do blues, em algumas letras do samba, é recorrente a imagem do retorno à casa, que é a casa sonhada. Grande parte das letras do blues americano fala desse retorno à casa. E esse retorno à casa não é realmente a casa topográfica, não é a casa referencializada pela topografia, mas é a casa do afeto, é a casa dos bens, é a casa onde se faz bem. No caso, fazer bem era estar fora da escravidão, era estar fora do jugo. Então, eu acho que o livro do Emanuele Cotcha, que eu repito, vou ler, agora depois que a minha companheira me ceder, porque ela ainda não me cedeu, eu vou ler. Eu acho que é uma temática importante, inovadora, como são inovadores realmente os livros dele. Eu acho que é um outro tipo de filosofia que a gente encontra nos livros e encontra também na fala do Ailton, que é meu amigo e que é uma pessoa prodigiosa, que começa a falar e a filosofia sai espontaneamente, sem que a Grécia apareça. Obrigado. Mira qué bello día que está naciendo. 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 Nem todos os dias são belos, não. Nem todos os dias são belos. Nem todos os dias são belos, não. Nem todos os dias são belos, por isso mira que belo dia que está nascendo. Mira que belo dia que está nascendo.